Você está pronto para sintonizar o além? O conteúdo deste podcast pode ser sensível para algumas pessoas e causar gatilhos emocionais. Ajeite seus fones de ouvido e se prepare para sintonizar o sobrenatural. Eu conheço cada palmo desse chão. Lá vai o lobo da estrada. Sintonize o além com a Rádio Sobrenatural. Gostaria de divulgar sua marca, seu produto, empresa ou serviço aqui no podcast? Ou tocar nossos episódios na programação da sua rádio, alcançando um público de milhares de pessoas engajadas todos os dias? Entre em contato comigo na DM do Instagram, @radio.sobrenatural. Ser caminhoneiro é enfrentar vários tipos de dificuldade nas estradas. Estradas esburacadas, saudade da família, caminhão que quebra à beira da estrada, principalmente aqueles que acredita, enfrentar também o sobrenatural. E essas histórias que eu tenho contado aqui no nosso canal, no nosso podcast, são justamente dessas dificuldades aí que os meus irmãos caminhoneiros passam aí durante as suas viagens, né? Tem gente que acredita mais, tem outros que acreditam menos. Tem gente que passa por um sobrenatural na estrada e nem se dá conta. Eu já tenho casos de amigos que foram ajudados por pessoas que apareceram do nada e que simplesmente desapareceram. Assim, naquele momento de dificuldade, aparece alguém do nada, te dá uma dica, te dá uma ajuda e de repente aquela pessoa desaparece. Eu tenho muitos casos assim dos meus irmãos caminhoneiros e eu fico muito contente de estar podendo contar essas histórias aqui para você. Você tem uma história que queira que a gente conte aqui, se você já passou por algo sobrenatural, manda pra gente, a gente pode, quem sabe, contar aqui qualquer dia o seu sobrenatural. Para muitos passam de brincadeira, com aquela desconfiança, mas para aqueles que acreditam, que já passaram, e essas pessoas que já passaram, que contam para mim os seus causos, e eu sinto aquela emoção que a pessoa conta, porque quando conta um caso que a pessoa passou, a gente sente a emoção, a pessoa fica nervosa, a pessoa conta e a gente acaba selecionando essas histórias para contar aqui. E essa história que eu vou contar não é diferente. Essas começou assim numa conversa, assim, no nosso bate-papo ali, falando aí de caminhão quebrado, à beira da estrada, e motoristas que ficaram aí à mercê do tempo, muitas vezes em localidades aí afastadas. Eu mesmo já passei por isso. Já fiquei com o caminhão quebrado no local que não tinha nem como se comunicar. Deus acaba ajudando sempre a gente, né? Caminhoneiro é abençoado por Deus. E nessa conversa, chegando um senhorzinho já e contando pra mim. Ô Márcio, você sabe da história do cemitério dos caboclos lá na beira da estrada? Lá perto de Paysandu, lá no Paraná? Você conhece? Eu até fiquei surpreso, porque eu realmente, sendo aqui do Paraná, eu não conhecia essa história. E ele começou a contar e depois dele contar o caos pra mim, eu fui me aprofundando no assunto, onde eu descobri toda essa história do cemitério dos caboclos aqui de Paysandu do Paraná, aqui na rodovia PR-323. Até hoje está lá. Inclusive, a pista lá está sendo duplicada e vão desviar a pista por causa do cemitério. Ô Márcio, eu vinha dirigindo o caminhão, eu ia indo lá para Guaíra e tô indo passando ali à noite. Tá certo que eu tava com um pouco de sono. Eu tava com um pouco de sono, mas você sabe, né? A gente precisa chegar, a gente sempre se esforça um pouquinho. E eu tava escutando o rádio, eu gosto muito de dirigir com o rádio ligado e tocando aquela minha música que eu gosto bastante, eu prestando atenção, deu a impressão que o sono até um pouco foi embora. Quando de repente, Márcio, o rádio desligou sozinho, saiu do ar sozinho e eu escutei um gemido. Quando de repente, Márcio, me aparece um homem do lado do meu banco. Deu aquele frio dentro da cabina, aquele susto que eu levei, o rádio fez aquele barulhão fora da sintonia e esse homem grudou no volante e puxou meu volante para a esquerda. Quase que eu bati de frente. Ele contando para mim assim, agoniado. E eu falei para ele, mas o senhor passou por isso faz muito tempo? Não faz muito tempo não. Faz pouco tempo que eu passei por isso. Mas eu tenho amigo meu que já passou por ali e já viu muita coisa. Você já passou ali pelo cemitério ali dos caboclos, ali na rodovia?
É logo ali depois de Paysandu ali. E aí ele contando pra mim daquele jeito, e a gente conversando e batendo papo, e ele contando a história de um sobrinho dele, que ia passando ali pela mesma rodovia, já quase para amanhecer o dia, e ele olhando pelo retrovisor, o sol nascendo, bonito assim, aquela paisagem gostosa da gente estar viajando, quando de repente ele vê lá na frente um menininho caminhando na beira da estrada. Um menininho assim com a roupa branca, suja, sabe, descalço. Ele até diminuiu e pensou com ele mesmo. Ele já pensou se esse caminhão, esse menino inventa de atravessar a pista? Quando ele tá falando isso, de repente aquele menininho que ele olha de novo, o menino sumiu. Ele firmou os olhos pra frente assim, quando ele olhou de novo, o menininho tinha sumido. Ele imaginou, esse menino entrou dentro desse mato aí. Um menino dessa idade, pequenininho, andando à beira da rodovia, logo cedo, deve ser algum índio que mora, porque não é possível. E ele prestando atenção na estrada. E de repente esse menino aparece do lado do banco dele. Olhou pra ele assim, sorriu, pôs a mão no volante dele, ele segurou o volante, esse menino tentando puxar, que ele fala, meu Deus do céu, o menino sumiu. Ele quase que perdeu o controle da direção do caminhão, e ele firmou a mão no volante, conseguiu parar o caminhão, ele desceu, assustado, ele desceu do caminhão, assustado, olhando, procurando o menino, porque na cabeça dele aquilo era uma coisa assim que ele tinha acabado de ver o menino na beira da estrada. Ele desceu do caminhão com aquele susto, ele tirou o chapéu assim, coçou a cabeça, olhou, mas da onde, o que aconteceu, sabe, até meio atordoado, porque quase que ele perdeu o controle do caminhão. E ele resolveu ali parar o caminhão, olhar em volta, embaixo do caminhão, e de repente ele começou a caminhar assim do lado do asfalto, procurando, quem sabe ele visse aquele menino de novo, mas mal sabia ele que aquele menino lá era uma das assombrações que muitos caminhoneiros já tinham falado, que tinham visto na beira da estrada. E sempre, muitos caminhoneiros, mas até então, para quem passa por ali e não é dali e não conhece a verdadeira história ali do cemitério, o cemitério dos caboclos lá de Paysandu, não fica com medo, porque não conhece, só vai ter medo depois de ter passado por uma experiência dessa. Ele começou a andar ali em volta, olhar, quando de repente ele vê ali, atrás de umas árvores ali, o cemitério ali de Paysandu. Então dizem ali que muita gente, a lenda desse cemitério conta que muitos filhos de índio foram enterrados ali, caboclos que foram condenados à morte, seus corpos foram jogados lá e muitos deles eram crianças, foram enterrados lá em valas comuns. E tinha um benzedor ali indígena na época que chamava-se Sandu e era um dos líderes ali daquela região. Então a cidade, inclusive, dizem que ganhou até o nome de Paysandu por homenagem, assim, por conhecimento dessa lenda, do Paysandu, que era um benzedor, era um líder indígena ali, daquela região. Mas assim, muitos caminhoneiros contando, depois a gente se aprofundando na conversa, me chegou um caminhoneiro contando, olha, Omar, não é só caboclinho que a gente vê na beira daquela estrada, não. Não é só gente, não. Eu já passo por ali muito tempo e sempre eu vejo essas coisas. Só que eu já não tenho medo mais. Eu faço o nome da cruz, o sinal da cruz, e eu sigo o meu caminho porque eu sei que aquilo lá não vai fazer mal pra gente. Aí o outro já contestou, mas como não vai fazer mal pra gente, sendo que ele aparece do lado do banco do caminhão e puxa o volante da gente a ponto da gente bater o caminhão? E tem relatos ali de muitos acidentes, que inclusive aquela rodovia, apelidada de Rodovia da Morte, BR-323, ali em Paysandu, para frente de Maringá, para quem vai sentido ali para Guaíra, para aquelas bandas ali. O caminhoneiro chegou no meio da conversa falando, vocês estão falando do cemitério lá de Paysandu? Eu conheço essa história, eu conheço. Eu tenho amigo meu ali que já bateu o caminhão ali, e ele não falou nada. Depois da gente conversando, depois de muito tempo, que ele foi contar pra nós que dentro do caminhão dele apareceu um caboclo do nada, puxou o volante e o caminhão perdeu a direção e ele bateu. Mas ele demorou pra contar isso aí pra nós. E ele afirmando assim, com toda franqueza, que tem medo de passar por aquela região ali. Então, quando a gente está conversando, são vários caminhoneiros, sempre chega a história, e quando a gente começa a contar a história, sempre aparecem outras histórias. O caminhoneiro contou para mim que, numa ocasião, passando numa estrada, ali sentido a Joaquim Távora, no Paraná, ele contou que subindo uma serra, pequenininha, uma subida, ele escutou choro de criança.
No meio da madrugada, no meio do nada, ele escutou choro de criança. E aquele choro vinha cada vez mais alto, o caminhão subindo devagarzinho. Era madrugada, o caminhão subindo devagarzinho, aquele choro cada vez mais alto, até que ele acabou de vencer essa subida, encontrou um posto e parou. E os frentistas do posto parou: olha, você passou ali, foi do lado de uma escola ali, que pegou fogo há muitos anos atrás, e morreu muita gente, muita criança morreu ali, inclusive a professora também morreu. E o pessoal fala que quando está passando por aquela subida, escuta mesmo grito de criança. Sempre tem essas histórias. Um senhorzinho contando para mim: olha, seu Márcio, eu nem gosto de estar contando essa história. Sabe, ele contando assim, até meio gaguejando, mas embalado ali pela prosa que a gente estava tendo, ele até gaguejando. Eu não gosto de contar essa história, mas o meu irmão passou o maior sufoco do mundo. Passou o maior sufoco do mundo com a criança dele. Aí ele começou a contar a história para mim. O menininho dele, menininho novo, de 5 para 6 anos, chamava Toninho. Ele morava numa casa à beira da estrada. Naquela época onde vivia esse povo na beira da estrada, era tão diferente de hoje em dia. Geralmente era estrada de terra. E esse pessoal que morava nessas localidades grandes costumava construir, como esses que eu acabei de contar, construíram em cemitérios aí à beira de estrada, onde o pessoal de colônia, pessoal de fazendas, enterrava lá os seus entes queridos, né? Então era muito comum. E esse rapaz contando que o menininho dele de 4 para 5, ou de 5 para 6 anos, contando, o Toninho, filho dele, hoje já é rapaz feito já, ele do nada começava a brincar. Tinha uma bola que ele ganhou da madrinha, ele brincando com essa bola dentro de casa, pra lá e pra cá. Ele sentado na sala, de repente ele escuta o Toninho rindo, contente, jogando a bola, rindo. Ele nem se deu conta, né? E imaginou: nossa, tá tão contente com o presente da madrinha, né? Tão contente. E ali passou aquele dia, no outro dia a mesma coisa, ele sempre brincando com aquela bola e rindo muito, e conversando. E esse rapaz achando: não, tá conversando, né? Contente com a bola, né? Quando foi um dia na mesa, esse menino almoçando junto ali na mesa, esse Toninho, pegou a bola e falou pro pai dele: ó, eu vou lá brincar com meu amigo. É o menino, eu vou lá brincar com ele. Diz que o Toninho entrou no quarto e começou a brincar com a bola e conversando, quando de repente, ele sentado na mesa, de repente lá do quarto uma risada diferente daquela do filho dele. Ele olhou para a esposa dele: mas de quem que é essa risada? Porque o riso, o choro de um filho a gente conhece de longe. E se olharam assim: mas tem mais alguém lá? Mas claro que não, porque ali em volta nem morava tanta gente. Foram lá pro quarto, ele brincando, o Toninho brincando com a bola, brincando e jogando a bola, mas não viram nada. E eles perguntaram: Toninho, você tá brincando com essa bola? Você tá tão contente? Com quem você tá brincando? Você tá jogando a bola pra quem? Eu tô jogando bola com ele, com o menino. No entender deles, eles falavam assim, imaginavam que menino era menininho. Me passaram: mas da onde que tá? De vez em quando ele vem brincar comigo. E ficaram, sabe, assim, assustados. Mas que coisa, né? E começaram a prestar atenção. No meio da noite, muitas vezes, deitado na cama, naquela época as casas eram de madeira, e geralmente não tinha fogo, então qualquer barulho que se fizesse em outro cômodo, se escutava, da onde você estivesse dentro da casa. E tudo a casa quieta na madrugada, eles escutaram um barulho de bola batendo no chão. Foi lá, abriu o quarto, o menino dormindo e a bola no pé da cama, quieta. E ainda ele chamou: ô Toninho, você tá dormindo? Toninho, você tá dormindo? O menino, claro que estava dormindo. Ele voltou para a cama, ele ficou pensativo: deve estar me enganando. E quando ele, de novo, de repente, ele escutando barulho de bola bater. E aquele barulho de bola batendo: Toninho, você tá acordado? E aquele silêncio da casa, a bola parou de bater no chão e bater na parede. Aí os dois, sabe, já estavam até meio amedrontados, levantaram quietinho, foram lá no quarto. A bola ainda estava correndo no chão ainda, mas o Toninho estava dormindo na cama. Os dois ficaram assim, sabe, meio, como se diz, né? O que está acontecendo? A ponto deles pegar o Toninho e pôr junto na cama com eles. Eles ficaram amedrontados. E ali, deitado na cama, ali os três, ele escuta uma risada lá do cômodo, uma risada de criança assim, mas aquela risada que
deu arrepio até no fundo da alma e o barulho de bola bater. Eles levantaram, correram lá para ver, a bola realmente estava no chão. E ali ficaram assustados. Então começaram, depois desse dia, a ficar cada vez mais preocupados com isso. Aí começaram a perguntar mais assim, sabe, com jeitinho pro menino. Ô Toninho, quem que vem brincar com você de bola? Conta pro papai, conta pra mamãe. Quem que vem brincar com você de bola? É o Mininho, mas o nome dele é Mininho? É Mininho, é Mininho, sabe? E esse nome ficou na cabeça dos dois. Como não conheciam ninguém em volta ali, porém aquilo ficou na cabeça, a ponto de eles dormirem assim e, sabe, toda noite fazer uma oração e através dessas orações essas coisas parou e passou por muito tempo. E quando um dia, passeando, já era época de finados, tinha morrido ali por perto deles um senhor que era dono de muitas terras ali em volta ali e que foi enterrado no cemitério. Levantaram aquele túmulo bonito e na época puseram uma capelinha nesse cemitério, que essa capelinha tinha uma porta de vidro, era um dos túmulos mais bonitos que tinha ali. E um dia de finados, passado esse coronel, esse senhor dono de terra, morreu, era perto dos dias de finado, tinha muita gente ali no cemitério, muita gente assim, naquela época não era tanta gente, mas o pessoal da redondeza, por tradição, ia ali, colocava lá uma flor, colocava lá uma vela, eles olhando para aquele túmulo bonito, para aquela capela bonita que se fazia, porque naquela época era tudo tão simples, né? E ninguém podia fazer um túmulo bonito daquele, a não ser a pessoa que tinha mais posses. Esse senhor contando para mim, falou, Márcio, e olhando para frente dessa capelinha bonita do coronel, lá que tinha feito lá, que tinha morrido, quando de repente ele viu o vulto na frente do espelho, como se fosse outra criança. E outra criança do lado dele, ele viu pelo espelho, ele viu pelo vidro, o senhorzinho contando para mim. Pelo vidro, ele viu a criança no vidro e perguntou, o que você está olhando? O meu amigo está aqui, o meu amigo está aqui, o menino está aqui. Sabe, eles ficaram apavorados com aquilo, com medo. Tinha bastante gente no cemitério, todo mundo prestou atenção naquele susto que eles levou. E naquele tanto de gente que tinha ali, uns mais curiosos, outros menos curiosos, perguntando o que tinha acontecido. Naquela época o povo era tão simples para falar as coisas, aí contando lá para uns pessoal que estava visitando, é que meu filho, ele jura que vê um menininho, e agora a gente levou esse susto porque eu vi no espelho aí do túmulo aí, eu vi meu menino e mais uma criança junto com ele, eu até assustei. Esse senhor perguntou assim, essa senhora que estava junto, era um casal, mas o que ele fala, o que ele vê? Ah, ele vê o menininho, e você sabe que lá na minha casa, de vez em quando, ele brinca com a bola. Olha, a gente tem muito medo dessas coisas, mas a gente já fez muita oração e essas coisas sumiu lá de casa. E ali conversando com um com o outro, e olhando e se aprofundando mais naquelas prosas, o povo de antigamente proseava bastante, uma das senhoras falou, o que o seu filho está vendo é um menininho que chama Hermínio. Foi enterrado ali, ó, naquela cova ali. Você pode raspar ali aquela sujeira, atrás daquele mato ali, tem o nome dele. E esse menininho aí, ele sempre aparecia aqui no cemitério. Muitas vezes viram ele aqui. O nome dele é Hermínio. Ele morreu de tuberculose, ele era menininho. Ele foi enterrado ali, mas nunca nenhum parente veio ver o túmulo. Eu sempre, quando estou aqui, eu ponho uma vela para ele. Vai lá, tira aquele matinho da frente ali, puxa ali, limpa ali aquela plaquinha, você vai ver o nome dele. O túmulo tão abandonado de muito tempo que ele deu uma limpada, tirou aquele mato da frente, ele viu o nome do menininho, Hermínio. Aí ele perguntou ao filho dele, é Hermínio o nome do seu amiguinho? Mas assim, sem fazer o menino se ligar uma coisa com a outra. É Hermínio o nome do menininho, por isso que o filho dele chamava o coleguinha dele, o amiguinho dele que vinha visitar ele, de Mininho, porque quando esse menininho morreu, o apelido dele, todo mundo chamava ele de Mininho. Era filho de um dono de terra que também morreu de tuberculose. A família toda, naquela época, morreu de tuberculose. E esse menino, o Hermínio, foi o último que morreu. E contaram para esse menino que a mãe dele ia voltar. Era para ele ficar brincando ali na casa. E foi morar com outra família, mas era para ele continuar brincando, que logo a mãe dele ia voltar. Mas a mãe dele nunca voltou. E diz que até hoje ele está brincando. Brincava no cemitério, às vezes brincava com uma outra criança que aparecia. Então,
esse senhor contando para mim: ô Márcio, essas histórias, essas almas aí, a gente não pode prometer nada, porque elas não descansam, ela fica esperando até a pessoa voltar para cumprir o que prometeu, né? A gente não deve prometer. E essa aí foi uma das histórias que eu comecei a ouvir, fiquei triste, e eu conto sempre aqui no nosso canal, no nosso podcast. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre a história dos cemitérios, é só você pesquisar, tem aí nos canais aí, sobre a história do Cemitério dos Caboclos, aqui no Paraná e Paysandu, na rodovia PR-323. Muito obrigado pela audiência, viu? E se você gostou desse caso, faz lá para nós, dá uma força, comenta lá no nosso canal de YouTube, comenta aqui no nosso Spotify, se você gostou do caso, o que você achou. Manda uma mensagem aqui no canal, faz um comentário aqui. A gente que conta história, a gente gosta muito de ver o pessoal comentando sobre o que achou do caso, o que se gostou ou não, se vocês querem que eu traga mais histórias aqui para vocês. Muito obrigado pela audiência, viu?